é um estudo bíblico. Eu sei que muitas pessoas não gostam da Bíblia. Tem gente que até briga politicamente porque é contra a Bíblia. Tem gente que é contra a Bíblia de uma maneira clara, até muda de partido político por causa disso. Agora, o que eu posso fazer se aqueles que amam a Jesus sabem que a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia fala em João capítulo 8 que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Quem não é, vai para macumba, vai para pornografia, liga agora um filme pornô, faça o que você quiser. Mas se você ama Deus, ou deseja amá-lo, ou deseja conhecê-lo, não desligue. Assista o que você vai ouvir. Porque hoje você vai ouvir mais um estudo espírito material, científico. Nós vamos falar sobre hereditariedade, unindo ciência e a parte espiritual. Não digo só dos evangélicos, eu digo geral. Eu quero que todas as religiões nos assistam, porque aqui não se prega a religião, se estuda a Bíblia, a verdadeira palavra de Deus. Acabou. Mas eu não concordo. Bom, se ninguém consegue convencer ninguém do time, vira palmeirense, vira corintiano, time, política e religião não se discute. Agora, a Bíblia é absoluta, e tem poder de mudar a nossa vida. E tem uma decodificação segundo o entendimento da qual muda a tua vida. Então, a pessoa abre a Bíblia e não entende nada. Na hora que você começa a mostrar as coisas como elas são, aquilo desperta o teu coração. Aí começa a dar graça, dar luz, e vai enriquecendo, você vai tendo prazer em estudar a Bíblia. Então, o nosso culto de inteligência bíblica não é um estudo qualquer, é um estudo que abre o teu apetite espiritual. Agora, você tem que ter paciência e abrir a mente, porque não é fácil mudar, vamos dizer assim, conhecimentos pré-estabelecidos. Que nem conversávamos agora com o Marcos, nosso professor de escola dominical, ele tem dificuldades para entender algumas coisas. Talvez essa de hoje também, você precisa aprender com cuidado para não confundir. Porque vão falar, mas não é possível, mas eu vou te mostrar na Bíblia. O quê? A passagem de bênção ou maldição pela genética. Como assim? Vamos estudar o que eu vou falar agora. Porque falar em hereditariedade, falar em herança, é falar do quê? Da carga que passa do pai para o filho. Então existe o quê? Uma herança. A pessoa é formada através de uma carga genética. Hoje vocês sabem disso. Os cromossomos, todo mundo já fala o cromossomo. O que é um cromossomo? O cromossomo é a unidade celular que possui os genes. O que são os genes? Os genes são moléculas que guardam informações que passam dos pais para o filho ou para os filhos. Então, cor de cabelo, se vai ser alto, vai ser baixo, como é que vai ser a orelha, como é que vai ser a boca, como é que vai ser o nariz, se vai ser olho puxado ou não. Tudo isso vem pela genética. Então as coisas físicas, todas passam geneticamente, de uma pessoa para outra, né? Dos pais para os filhos. Então, se olha um filhinho, ele é metade o pai, metade a mãe. Um pouco mais a mãe, um pouco mais o pai, mas tem dos dois. Por isso que a Bíblia fala que a união do casal é uma só carne. A maior prova do que é um casamento, uma só carne, é o filho ou a filha. Porque não dá para rachar no meio. Uma só carne. Unir os dois. É um mistério. O casamento é um mistério de união, formando uma criança, um novo ser. Por isso que casamento é sério. A Bíblia fala que venerado seja o matrimônio, lá em Hebreus 13:4. Por que venerado? Porque é muito sério. Promove formação de vida. Promove descendência. Então não é uma coisa, vou casar, se não der certo, separa. Não. É muito sério o casamento. Por quê? Porque vai formar a bagagem genética, vai passar, une os dois e forma um novo ser. Essa bagagem que passa chama-se semente. Então, a semente da uva vai dar o quê? Videira. Semente de figo vai dar figueira. Não pode dar maçã. Não tem como, porque é a genética. Filho de japonês é japonês. Filho de alemão é alemão. Filho de peixe, peixinho é. Tal pai, tal filho, olha aí, isso é genética. Então os traços das pessoas passam geneticamente, mas através desse mistério que eu vou pregar hoje, vocês vão entender por que um pai bom pode ter um filho mau.
Por que que uma pessoa convertida tem tantas lutas depois que se converte? E pode até cair, quando muitas vezes cai. Por quê? Por causa desse mistério que nós vamos pregar hoje. Ah, mas não se converteu? Mas acontece que o que é nascido do Espírito é Espírito. A carne é a carne. Carne não se converte. Por isso que ela tem que ser mortificada. Carne não se converte. Você se converte, o teu interior, a tua consciência, o teu espírito, recebe um novo espírito, que é o Espírito de Cristo. Vai formar em você um novo ser espiritual. Metade você, metade Jesus. Os dois se amalgamam e formam uma nova criatura. Mas a carne é carne. Pisa no seu pé para você ver. Você vai falar, ai, e se bobear, solta um palavrão. Mas se converteu? Pois é. Há certas inclinações que nós vamos entender hoje, que precisam ser vencidas. Não é verdade? Então, queridos, semente ou hereditariedade é isso. Essa bagagem que passa de pai para filho e codifica tudo, né? Se a pessoa vai ser alta, baixa, a cor dos olhos, cor da pele, se vai ser anão, todos os defeitos. E também doenças. As doenças passam geneticamente. Então, as mães, avós com câncer de mama, têm grande chance de passar para a filha o gene do câncer. Por isso que hoje as mulheres fazem até ablação, a extirpação da mama quando há tendência. A mãe teve câncer, a irmã teve câncer, a tia teve câncer, o gene está nela. Antes que apareça, já tira, porque vai ter. Interessante, né? Diabéticos, pais diabéticos, filho diabético. Ah, mas às vezes não se manifesta no filho, se manifesta em quem? No neto. E o gene fica oculto até a quarta geração. Se não se manifesta até a quarta geração, ele some, ele não aparece mais. Interessante isso. Então a pessoa às vezes tem uma epilepsia, ela tem, o filho não tem, mas o neto pode ter. Passou o gene. O que é isso? O mistério da semente, da hereditariedade física. Passa os traços físicos dos pais para os filhos. Então a pressão alta é assim. Você já pergunta para o paciente, como é que seus pais, os dois têm pressão alta? Com certeza é grande chance a dele não ser baixa. Se for jovem, pode ser normal, mas no futuro vai subir. Se engordar, vai subir mais. Né? Aliás, a obesidade também é genética. A tendência, tudo. Então, vocês veem que tem uma participação hereditária. Agora, isso são fenômenos físicos que passam pelo gene. Passam pelo gene. Agora, o que se estuda também e se sabe, é que as características emocionais, emotivas, as características psíquicas também passam. O vô era bravo, pai é bravo, filho bravo. Interessante, as características. O vô era artista, o filho também é artista, o outro também é artista. Na família de Johann Sebastian Bach, engraçado, ele viveu 75 anos, aquele grande compositor, eu gostava muito de ouvir Bach, uma música erudita, ele é de Jesus, para quem não sabe. Quem não sabe, a música da idade, da época do arcadismo, do barroco de Bach, é uma música cristã. Jesus da alegria dos homens, tudo isso aí foi ele que fez. Então, músicas inspiradas por Deus. E o que temos na família de Bach? Mais de 250 músicos, não sei quantos maestros, não sei quantos pianistas. Assim, essa é a descendência dele. Porque passou a tendência, a arte musical do pai para o filho, do filho para o neto, do neto para o bisneto. E assim vai. Existem famílias de políticas. Tem gente que é igualzinho, o pai político igual. Pode ver, herdou a herança. E às vezes nem conheceu direito o pai, mas está vivendo aquilo. Por quê? Porque a herança é genética. Cultura, arte, inteligência, caráter. Tem famílias inteiras de larápios. Sabe o que é larápio? Malandros. Tem famílias inteiras de malandros. Aí, lógico, um indivíduo não é só o que a genética determina, mas o que o meio determina. Então, tem 3 tempos na formação do indivíduo. Guarde isso que eu vou falar. Para a formação do caráter de uma pessoa, são 3 tempos. Uma é a genética. Outra é a influência dentro do ventre. Uma mãe que sofre muito na gravidez vai passar influência para a criança. Eu tive um caso uma vez, uma paciente que me procurou, uma criancinha de 2 anos de idade para 3 anos, autista.
Criança muito estranha, tinha medo de tudo, alienada. E não era um autismo clássico, era um autismo de alienação. Aí chamei os pais, que eram cristãos, mais ou menos cristãos, estavam meio desviados, mas eles eram bons. Não havia prostituição na família, não havia briga entre os dois, um casal equilibrado. E eu comecei a estudá-los para ver por que a criança era daquele jeito, que Deus me mostrou que era espiritual. Aí eu perguntei como é que foi a gravidez da mulher. Sabe o que ela falou? Que durante a gravidez, isso faz anos, ela assistiu aquele filme do menininho, A Profecia. Como é que você sabe? Você sabe tudo da minha vida. Que coisa. Aí passou, e ela assistiu aquele filme, viu o demoninho lá no filme, e aquilo entrou nela, ela ficou 3 noites sem dormir. Aquilo passou para o ventre. Passou para o ventre. Influenciou na criança. Então tem que ver, mulheres grávidas têm que ver muito, tomar muito cuidado com o que veem, o que fazem, o que ouvem, né? As brigas que acontecem, que isso passa para a criança. Que nem Jacó. Jacó sabia desse fato. Para ganhar as vaquinhas malhadas, o que ele fez? Ele fez o rebanho conceber na frente das varas, lembra disso? Aí o que acontecia? Quando as vaquinhas iam lá conceber na frente das varas, nascia metade da prole malhada, metade branca. Aí ele começou a aumentar o gado dele, quando ele percebeu a influência da visão no feto. Quer dizer, o animalzinho de olhava a coisa malhada, influenciava na cor da criança. Fantástico isso. Hoje as mulheres ficam na televisão, passa tudo para as crianças. Na internet, tem que tomar cuidado. Mas o que tem que fazer então, pastor, para ter uma criança abençoada? Falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, como está em Efésios 5. Vivenciando a palavra, glorificando a Jesus, cantando louvores. Isso é um espírito bom. Isso é de Deus. Aí passa a bênção para a criança. Então, a criança recebe a bagagem genética, recebe a influência no ventre e o pós-ventre. O que é? Meio ambiente. É o quê? É instrução dos pais, convivência com pessoas. O pai dá uma educação, mas o que acontece? Vai para a escola e fica 4, 5 horas ouvindo palavrão, vendo pornografia, porque agora a nova lei do PT é ensinar sexo nas crianças de 6 anos, é isso? E quem se mete contra isso é esfaqueado. Essa é boa, né? Quem fala contra isso é esfaqueado no Brasil. Só porque falou contra, o que eu também sou contra, erotizar uma criança de 6 anos. São monstros que fazem isso, mas não pode falar, porque ficam loucos. Glória a Deus, que Deus tem misericórdia. O país tem mais 3 semanas de chance. Se perder essa chance, vai virar uma guerra civil esse país. Perante a moral. Temos que nos mobilizar, porque é consciência. É consciência. No assunto não é política, mas não votem no PT. Cuidado. Eu fui médico da Ford, conheci todos, são todos mentirosos. Ah, mas tem gente boa. E, infelizmente nem tudo que reluz é ouro. Cuidado. Ah, mas pastor, o Lula fez boas coisas, mas roubou muito e depois acabou com o país. Cuidado, é mentira. Pastor, estou falando isso publicamente? Estou. Não devo nada para ninguém, pelo contrário, foi muito roubado por esse governo. Muito bem. Agora, então tudo isso passa pela genética. Deus deixou na mão da genética, da hereditariedade de todas as coisas. É a semente para cá, semente para lá. Tudo está na descendência. A bênção e a maldição espirituais também. Então existe uma herança física, psíquica e espiritual. É mesmo? É. Olha em Êxodo capítulo 20, já nos 10 mandamentos, hein? Olha só, nos 10 mandamentos. Gênesis, Êxodo, estava lá em Êxodo 20. Olha só. Eu comecei a me observar a coincidência que há, irmãos, entre a genética de uma doença, tipo a diabetes, que se não aparecer até a 4ª geração, ela some. Aí eu percebi o seguinte, no verso 5 do Êxodo 20, não te encurvarás às estátuas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor, teu Deus zeloso, seu Deus que visita a maldade dos pais. Visita a maldade dos pais nos filhos,
até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aborreceu a Jeová, o que acontece? A geração paga. Está escrito aqui, ó. Visita a maldade dos pais sobre quem? Nos filhos, até a terceira e quarta geração. Por que terceira e quarta? É justamente o que acontece na genética. Olha que interessante, irmãos. Há uma maldição que passa de pai para filho. O pai é mau, o filho vai receber a herança. Não é que ele vai pagar os pecados do pai, mas vai receber a herança. Percebeu? Está escrito. Mas ele faz misericórdia em milhares aos que o amam. É diferente também, quer dizer, a bênção é maior ainda para os que o amam. Em Êxodo, olha lá, capítulo 34, vai para Êxodo 34, fala a mesma coisa, Moisés falando agora. Está entendendo, Maurício? Verso 6, passando, pois, eu, o Senhor, perante a sua face, clamou, Jeová, ó Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que ao culpado não tem por inocente, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. O indivíduo é mau, a maldição passa para os filhos, está escrito aqui. Mas a Bíblia fala lá em Ezequiel que o filho não leva a maldade do pai e o pai não leva a maldade do filho. E aí? É uma genética. Isso é para o quê? Em termos de salvação. Mas a carga genética da inclinação para o mal leva. Prova isso. Isaías 14, abra lá. Amo quem me contradiz. Qualquer dúvida pode falar, viu? Inclusive na internet. Que eu sei que muita gente nos assiste. Muitos amam Jesus e gostam da palavra. Nem todos são de Satanás, entendeu? A grande parte é de Deus ainda. Porque a grande parte do mundo é de Satanás. Tem gente que gosta agora das festas, dos rendezvous. Sabe o que é rendezvous? Sabe o que é rendezvous? Rendezvous é prostituição total. Isaías 14, olha aqui, verso 20, abra lá, Marcos. Verso 20, com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste os teus povos, são os inimigos, né? E a descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Ora, o camarada é mau, o que acontece? A descendência dele vai ser cortada. Ué, mas é filho, mas com Jeová é assim. Oi, queridos, glória a Deus. Olha que forte essa aqui, Marcos. Preparai a matança para os filhos. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Forte, não? E aí? Prova a herança espiritual. Salmo 37, olha que claro esse salmo. Eu tenho que ler incansavelmente para vocês se convencerem que existe uma herança espiritual e que faz com que o indivíduo muitas vezes caia, não porque ele é mundano, não porque ele não se converteu, mas porque a luta na carne dele é muito forte. Tem gente que o pai é prostituto, o avô é prostituto, nasceu na prostituição, nasceu no mundão, fumava cigarro, fumava maconha, tomava todas, de repente ele se converte, aceita Jesus, tem uma experiência espiritual, mas a chance dele cair é grande, porque as forças genéticas estão dentro da vida dele. Nós vamos aprender hoje como vencê-las. Aí que está o mistério. Vou até tomar um gole depois dessa. Grande Claudinha. Né? Pastor, porque depois que a pessoa aceita Jesus, não é quebrado toda a maldição ali? Mas a carne continua com inclinação. Por isso que o camarada cai. Pode ver, ninguém é santo do dia para a noite. Pensava que nem você. Aí eu percebi que a imundícia acompanha até as crianças, assim, que não fizeram nada. Eu vou mostrar na Bíblia. Mas antes disso, abra em Salmo 37. Olha que texto lindo.
Olha essa Guga. Glória a Deus pela vida do Aldo e sua família. Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem o que? A sua descendência mendigar o pão, porque bênção espiritual é herdada. Então, assim como a maldição passa, a bênção mais ainda. A bênção passa de pai para filho mais ainda. Está escrito aqui, ó. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Está escrito aqui. O que é isso? Herança espiritual. Amém? Aparte-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Verso 28, né? Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios são maus, será desarraigada. Camarada de mal, espera que a geração vai pagar. Está escrito aqui, que a Bíblia fala. Forte, não? Forte, estou lendo na Bíblia. Vamos lá, vamos continuar, tem que continuar, para vocês não acharem que eu sou herege, né? Tem que ler os outros textos. Por exemplo, Salmo 109. Olha aqui, vamos ler no 102, Salmo 102, verso 27. Mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão e a sua descendência ficará firmada perante ti. A pessoa é boa, Deus firma a descendência. Olha que interessante. Salmo 109, irmãos. Olha aqui, ó. Olha que lindo aqui, 112. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será o quê? Poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Puxa, tudo genética. Camarada é bom, passa isso para os filhos. Semente, herança. Não, mas e por que Adão não passou isso? Porque entrou uma outra semente no coração de Adão lá no Éden. No Éden entrou outra semente no coração de Adão. O que Deus sempre quis é uma semente benigna. Quando ele pegou Abraão, falou: Abraão, você é tão bom, tão meu amigo, e tem tanta fé, que a partir de você vou pegar uma semente nova, pura, vou chamar de Israel. Ele tirou Abraão da massa e formou nele uma bênção. Está lá em Gênesis 17, abra lá. Que silêncio, ou não estão entendendo nada, ou estão detestando o assunto, ou estão pensando no que vão fazer quando chegar em casa. Que coisa, viu? Se fosse outro pregando aqui, mas como é o pastor Lenilton, não é assim? Ó, Gênesis 17, ó, verso 5, e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas porque por paz da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti. Então Deus fez um concerto com a semente de Abraão, por isso que Israel está até hoje aí, com tudo que fizeram de errado, mataram Jesus, matar Israel, porque a bênção lá atrás prevalece. Olha aqui, ó. E te darei a ti, verso 8, e a tua semente, ou descendência, a mesma coisa, depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. E aconteceu até hoje, ficaram 2000 anos sem terra, voltaram para a terra lá. Promessa, Deus cumpriu a promessa, porque bênção espiritual, herança, lá em Abraão. Fala. Supor, se a descendência de Abraão ela foi abençoada, né? Como o irmão explica Jacó e Esaú, já que é da descendência de Abraão, né? Sim, porque dentro de Isaac, porque quem é o pai de Jacó e Esaú? Isaac. Tinha duas sementes. Dentro de todo ser humano, dentro de mim, dentro de você, tem duas sementes. Uma boa e uma má. Porque desde que Adão deu ouvidos para a serpente, dentro do homem existem duas sementes.
Isso se explica em Mateus capítulo 13, eu vou chegar lá. Estou explicando para você que dentro do ser humano existem duas sementes. Em Mateus capítulo 13, a parábola explica isso. A parábola do semeador. Olha aqui, ó. Não, é Mateus 13, desculpa, verso 24. Propor-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, dois tipos de semente, uma boa, outra má. Quem é que pôs a semente má? O inimigo. Quem é que plantou em Adão a semente da morte? O diabo. Aí desde lá o homem tem duas sementes, a boa de Deus e a má de Satanás. A boa, amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, misericórdia, temperança. Isso é a semente boa de Deus. A semente má, raiva, ira, ódio, cólera, mentira, furto, prostituição, adultério. A semente má. Então as duas sementes estão no homem. E o que Deus quer? Deus quer uma semente pura, santa. Israel deveria ser a semente santa. Êxodo, capítulo 9, se não me engano, se não for eu troco, porque eu não sou obrigado a guardar toda a Bíblia na cabeça. O que vocês estão pensando? Que é fácil pregar para vocês? Êxodo... deixa eu ver se é Êxodo 9. Vamos ver onde é que está esse texto. Êxodo 19. Desculpa, eu errei o capítulo. Êxodo 19 diz assim: olha o que Deus queria para Israel. Deus sempre quis ter com ele a restauração da comunhão do homem com ele, o que perdeu em Adão. Adão caiu, entrou uma semente dentro de Adão, que é a semente de Satanás. Entrou no homem e trouxe a morte. Aí Deus falou: em Abraão vou começar uma nova nação, que deverá ser uma semente o quê? Santa. Êxodo 19, 6. E vós me sereis um reino sacerdotal, e o povo santo. O que Deus queria com Israel? Um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Pronto. Então Deus falou: olha, Moisés, fala para a turma que eu quero um povo santo. Mas o que aconteceu? O povo misturou a semente, que deveria ser pura. Abra lá em Esdras, capítulo 9, se não me engano também. Quem está assistindo, presta atenção, estude, marque, dê aula na tua igreja, porque aqui não se cobra para pregar, não. Como tem gente por aí que cobra para pregar, que é de graça, pode pregar depois, não tem problema, eu não brigo, não. Tem pastor que fica todo enciumado, ele usou minha palavra, eu lá quero saber, pode usar. Esdras 9 prova que o povo de Israel, ao invés de manter o que Deus queria, nós estamos falando do Velho Testamento agora, ele contaminou a semente. Olha aqui, ó, Esdras 9, acabada pois essas coisas, verso 1, chegaram-se a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, moabitas, egípcios e amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa. Olha, dona Zeni, não pode misturar as sementes. Misturou a semente santa com os povos destas terras, até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. Eles se desviaram do que Jeová tinha orientado. Misturou-se a semente, acabou o povo de Israel, legítimo, acabou. Que começou bem em Abraão, com aquela bênção que ele falou, porque a ordem era não misturar sementes. Deuteronômio capítulo 7, abra lá. Glória a Deus. Deuteronômio 7, verso 1, quando o Senhor teu Deus, que é Jeová no caso deles, se te tiver introduzido na terra a qual
passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparenterás com elas, verso 3, ou seja, não dá filho, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Não misture a semente, não misture a herança, não misture a genética. Olha só, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servirem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria, coisa que aconteceu. Israel se desviou, todos se desviaram. Então lá em Romanos 3 fala que todos se desviaram, não há um que não peque. Por quê? Desde Adão a semente maligna prevalece, está lá em Romanos capítulo 5, abra lá. Descendência com a semente espiritual? Sim, porque a semente espiritual é a palavra. A boa semente é a palavra de Deus. Lucas 8:11, a boa semente é a palavra de Deus. A semente maligna é a de Satanás, que falou assim para Eva: boba, come o fruto. Mas eu vou morrer se eu comer. Vai nada, sua tonta. Aproveita você e seu marido. Come o fruto que é gostoso. Você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ser como Deus. E Eva, ai que deleite. Ai que delícia. Adão, vem, bobão. Nós estamos pelados, aproveita. E aí entrou a semente maligna. Romanos, capítulo 5. Estou dando a aula geral. Olha lá. Aí entrou a semente maligna na genética. Olha aqui, Romanos 5, verso 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, Paulo falando no Novo Testamento, irmãos, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Genética, porque a semente é uma só. Olha, por isso que todos pecaram. Então, o ser humano peca não porque ele não presta, porque a genética o influencia a pecar, porque a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, entendeu? Então, aquilo que a gente acha que é causa, é consequência. Quer dizer, eu na verdade, sou vítima da minha condição genética, a minha bagagem espiritual. Bagagem espiritual, porque a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Adão passou isso. Entrou lá atrás, está escrito aqui, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado senão havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. E está aqui o segredo que você queria saber, amigo Marcos. A morte reinou de Adão até Moisés. Adão se extinguiu, não há nele vida, não há nele vida eterna. A morte reinou, porque só tem vida quem segue a lei ou vive debaixo da graça. A morte reinou de Adão até Moisés. Até Moisés não havia chance de vida, porque não havia lei. E também não havia o quê? Graça. Então não havia nada. Era uma chamada igreja estéril. Era uma mulher estéril. Lembra que eu falei? Canta alegremente ao estéril que não desce a luz. Lembra Isaías 54 e Gálatas capítulo 4? O que é aquilo lá? Canta alegremente ao estéril que não desce a luz. Exulta de glória o grande canto. Porque mais são os filhos da solitária do que os da casada. Lembra disso? Casada é a lei. Moisés, quando recebeu a lei no Sinai, casou com Israel. Passou a lei. E a partir dali o homem saberia o que era certo e o que era errado. Então, a partir da lei, o homem passou a ser casado com Deus. Desposou, lá em Oséias fala que Deus, Jeová, desposou o povo de Israel no deserto. Desposou como? Pela lei. E a partir da lei, o homem tinha condições de saber o que é certo e o que é errado. Isso é errado, aquilo é certo. Ora, aquele que seguir a lei vai viver. Aquele que não seguir vai morrer. Mas até lá não havia nem morte nem vida. Quer dizer, não havia nem condenação nem salvação. A alma se extinguia. Forte isso, não? Aí veio a graça, que é a solitária. Por quê? Porque Jesus falou, eu vou para o Pai, vocês vão esperar aí, eu vou voltar. Nós somos a noiva esperando o noivo, somos solitários.
Por isso que porque os solitários são maior número do que os da casada. Que nós temos hoje de pessoas de Jesus, nem se compara. São milhões e milhões na Terra. Certo? Então, Romanos diz o seguinte, que, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, é semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, amados, o que aconteceu? Em suma, em resumo, em Adão entrou a semente maligna. Essa semente passou para todos os homens. Mesmo assim, com lei, com tudo, o homem não conseguiu ser semente santa. Aí veio Jesus e colocou uma nova semente em nós. Aí está o segredo. Velho Testamento, não deu certo. Aí Jesus vem e coloca a semente incorruptível, a palavra de Deus viva e que permanece para sempre. E muda então o sacerdócio real, que está lá em Êxodo 19:6, guarda esse texto, Êxodo 19:6 é o povo santo de Israel. De repente mudou, agora é outro povo santo. 1 Pedro, capítulo 2, abra lá. Olha quem é o povo santo hoje. Mudou, depois de Cristo mudou. Então, o que era a bênção no Velho Testamento de Israel, hoje a bênção está na igreja, que é o verdadeiro povo santo, porque a nova semente de Cristo está em nós. 1 Pedro 2:9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação que é o povo santo. Então, aquilo que estava em Êxodo 19:6, passa agora ao Novo Testamento. Olha que lindo. O povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí você fala, mas espera aí, então me converti, acabou o problema da maldição da semente? Não. Porque infelizmente a gente vê gente caindo, a gente vê gente com luta na sua vida e não consegue vencer. Que existe uma herança espiritual. Poxa, obrigado, irmão. Pode ver. Existe uma herança espiritual que passa até por crente. Pastor, Novo Testamento tem maldição que possa passar? Sim, prova isso na Bíblia, pastor, senão eu vou embora. Então você vai cair do cavalo, porque eu vou provar. 1 Coríntios, capítulo 7, abra lá, Marcos. O Marcos está aqui porque ele vê em mim autoridade que nem assim, sabe? Ele não vê em segurança, ele vê em autoridade espiritual. Senão ele não estaria aqui. Estaria lá na igreja batista, sei lá. 1 Coríntios, capítulo 7. Olha essa aqui. Porque, o verso 14. 1 Coríntios 7, 14. Porque o marido descrente, ou seja, não crente, é santificado pela mulher. Crente. Então a mulher é crente, o marido é abençoado, apesar dele não ser crente. E a mulher descrente, que é a mulher ímpia, mas ela está casada, ela é santificada pelo marido, crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam o quê? O que está escrito aí, Marcos? Versículo 14, 1 Coríntios 7, 14. De outra sorte, os vossos filhos seriam o quê, Maurício? Então tem criança imunda? Novo Testamento fala que tem. Por quê? Há uma passagem da maldição. Mas se um é abençoado, os filhos são santos. Olha aqui, mas agora são santos, por causa daquele cônjuge que é crente, passa a bênção. Mas aí a gente não entende, a partir desse momento, então é quebrada aquela maldição? Sim, mas essas crianças estão pequenas, elas vão crescer e vão expor inclinações para alcoolismo, se houve geneticamente, inclinações para latrocínio, para roubo, para furto, para prostituição, inclinação para mau caráter. Tem pessoas que nascem inclinadas. Tem filho de pastor por aí que é bandido. Olha só, com 5 anos de idade, sim, existe. Então, quer dizer, isso não pode forçar, você não consegue quebrar a influência da carne. A criança é santificada, mas ela vai crescer. Aí ela tem livre-arbítrio para escolher o bem e o mal. A inclinação da carne é muito forte. Então eu vou dar para você uma assertiva que você deve guardar. O indivíduo que nasce de pais não cristãos
com ventre imundo, que viveu no mundo com más influências, convertido ao cristianismo, ele tem grande chance de cair, não obstante possa ficar em pé. Uma pessoa criada no berço cristão, filho de cristãos, berço abençoado, mamãe abençoada, nunca ouviu um palavrão em casa, todo mundo ora para comer, vida regrada, cresceu no lar abençoado e está firme com Jesus. Ele tem todas as chances de ficar de pé, apesar de poder cair. É o contrário. Então, o cristão que vem de berço, ele tem mais força. Lógico. Não obstante, ele possa cair. O que vem de semente maligna e de ventre ruim, o que é um ventre ruim? Uma mãe que passou tudo que é mal para ele na infância, na vida intrauterina, na infância também, depois na vida. Eu tinha uma vida, pais que não eram cristãos. Meu pai era terrível. Meu pai era mulherengo, meu pai. Fumava, bebia, palavrão dia e noite. O Lenilton, quando foi grande, era pior que o pai. Pior que o pai. Aí veio Jesus e me converteu. E foi, luta mudar. Porque a mudança vai acontecendo. Mas quando eu entendi esse mistério que eu vou falar hoje para vocês, ficou mais fácil. Porque tem como quebrar o jugo da semente. Tem como quebrar o jugo. Vou ensinar hoje. Você é muito inteligente, Marcos. Agora deu uma clareada aí. Você é muito inteligente. Tem como quebrar a maldição herdada. Tem como quebrar. Eu vou dar um exemplo bíblico de como uma pessoa como Davi, segundo o coração de Deus, caiu em adultério. O pessoal cai de pau em cima de Davi, não cai? Malandro, sem vergonha. Via mulher pelada lá, sem vergonha. Devia estar na guerra. Né? Foi lá espiar a mulher, a meio-dia. Todo mundo fala isso. Chamou a mulher lá para ficar lá com a mulher, não é isso? Vamos ver a vida de Davi, a carga genética de Davi para entender? Abra em Mateus, capítulo 1, abra lá. Vamos lá. Hebreus 1. Mateus 1. Mateus 1, hein? Olha lá. Livro da geração de Jesus Cristo, verso 1. Filho de Davi, filho de Abraão. Então Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. Olha a descendência de Jesus, hein? Davi e Abraão. Abraão gerou a Isaac. Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Então nós estamos falando da tribo de Judá, que é Jesus veio da tribo de Judá. E Judá gerou Judá gerou de Tamar a Pérez. Vamos ver aqui. Quem era Tamar? Quem era Tamar? Lembra? Quem era Tamar? Tamar era mulher do filho de Judá. Lembra? Depois, o último foi Onã, que até morreu, Deus matou ele porque ele jogava a semente na terra, lá em Gênesis 38. Gênesis 38 tem toda a história de Tamar. Só que Tamar não teve filho, porque ela casou com o primeiro, casou com o segundo, casou com o terceiro e nada. Ela falou, não vou ficar sem filho. Se fez de prostituta e ficou no meio do caminho. Aí o sem vergonha do Jacó, tem ninguém olhando? Chama essa moça aí para mim. Aí ela foi, daí ele falou assim, quero que você se deite comigo. Ela falou assim, só se você me der então o teu cajado, o teu lenço. Judá. Eu falei o quê? Não, desculpa, Judá. O Judá então foi lá para o meio do caminho, encontrou a moça, se deitou com ela, porque naquela época as mulheres usavam um véu. Ele não reconheceu que era Tamar, a sua nora, se deitou com ela. Ele cometeu um incesto. Tamar era incestuosa e Judá também. Olha a genealogia de Jesus lá atrás. Olha que força maligna. Tamar, incestuosa. Aí eles geraram um filho, Pérez. Aí Pérez gerou a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, desculpa, Pérez e Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão.
Arão gerou Aminadab, Aminadab Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quem foi Raabe ou Racabe? Prostituta, mulher da vida. Mulher saía com 40 por dia, todos os soldados. Entrou na genealogia de Jesus. Racabe. Mas ela tinha semente boa dentro dela, né? Sim, mas também tinha má. Tinha duas sementes. Como, então, ela, não, mas o próprio Salmão tinha a que veio lá de Tamar, a semente maligna. Casou com a prostituta, potencializou a semente. Aí o que aconteceu? E Boaz gerou de Ruth, aí gerou um filho, essa união, Salmão com... Não é Salmão que vocês combinam, é Salmão. Salmão com Raabe gerou a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. Lembra Ruth? Quem era Ruth? Moabita. Era uma nação maldita. Maldita para Israel. Da qual nação Deus falou, não entrarás aos Moabitas. Os Moabitas são descendentes de Ló, com as filhas, Amnon e Moabe. Filhos também de incesto, quer dizer, o pecado vem lá de trás, a força pecaminosa estava na genética de Ruth, porque era Moabita, e Moabe foi o filho de Ló, com uma das filhas. Olha que coisa forte. Então Jesus tem na descendência dele, incestuosa, adúltera e prostituta, tem a maldita da Moabita, coitada, e Obed gerou a Jessé. Então, Ruth era vó de Jessé, bisavó de Davi. E Jessé gerou ao rei Davi. Então, Jessé, que era o neto de Ruth, gerou Davi. Só que Davi fala o seguinte, em Salmo 51, 5. É 51, 5? Não. Volta lá, acho que eu li errado. É 5? Eu estou lendo Isaías, desculpa. Já não sou mais o mesmo, irmãos. 51, 5. Olha o que Davi fala. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Vai saber o que a mãe de Davi fazia de errado? A véia, sem vergonha. Vai saber, em pecado me gerou minha mãe. Pode ser que ela andava com a turma lá, vai saber. Vai saber? Em pecado me gerou minha mãe. Pode ser que havia algum problema aí. Em pecado me formou minha mãe. Problema no ventre, problema fora. Mas houve mais uma carga para Davi. Davi recebeu a carga desde os Moabitas, desde Tamar, desde a prostituta Raabe. A mãe dele passou para ele. Quando ele foi vencer o sexo, ele não conseguiu. Até porque a personalidade dos irmãos de Davi era bem diferente, né? Sim, mas Davi era um santo, só que ele caiu porque ele tinha um potencial inflamatório, inflamável na sua personalidade, que era a inclinação sexual. Eu não estou justificando a culpa de Davi, mas estou provando que ele tinha cargas malignas herdadas dos ancestrais. Davi não conseguiu vencer. Como ele não conseguiu vencer, ele passou o que? A carga para o filho. Quem foi o filho dele? Do adultério. Quem foi? Salomão. Salomão era filho de quem? Dele com a mulher de Urias. Salomão era o filho dele com a mulher de Urias. Natã, que era o filho da original. Salomão era o filho do adultério. E o que aconteceu com Salomão? Venceu o sexo? Não, pecou 1000 vezes mais que Davi. Davi caiu num adultério. Salomão caiu em 1000. Por que não conseguiu vencer a força genética? A força estava no sangue, na inclinação da carne. Ah, mas é questão de caráter. Ele era um homem bom, escreveu 3.000 provérbios, mas tinha uma inclinação sexual que veio do pai e que veio lá dos ancestrais. E o filho dele? E o Roboão? Era uma peste. Os crentes são muito sensíveis. 1 Reis, capítulo 12. Não, eu tenho que provar, porque o cristão é que nem o petista. Ele acha que está certo. Ele acha que está certo.
1 Reis, capítulo 12. Olha lá, olha só. Olha só quem era o Roboão. Olha só. Verso 9. Que aconselhai vós, o pessoal falando de Roboão, que aconselhai vós que respondamos a este povo que me falou dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs, porque Salomão impôs um jugo pesado para Israel. Era o peso do ouro que se trazia a Salomão mensalmente. Quanto? Vocês lembram? 666 talentos de ouro o povo tinha que trazer para Salomão. Então Salomão era que nem hoje a turma da Dilma sugou o povo que pôde para enriquecer. Era o homem mais rico que houve, Salomão, e o mais sábio, mas tinha problema de prostituição, ele teve 1000 mulheres. Está lá em 1 Reis 11, só virar o página e você lê lá, tá? Que ele tinha, e o que se trazia, 1 Reis 11, está tudo escrito aqui, e que se trazia as riquezas de Salomão também, está aqui no 1 Reis 10, tá? Olha aqui, ó. Bom, e que Deus se indignou com Salomão, está no verso 9 de 1 Reis 11. Agora vamos ver quem é o Roboão, olha aqui, ó. Verso 10, e os jovens que haviam crescido com Roboão, lhe falaram dizendo, assim falarás a este povo que te falou dizendo, teu pai te fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós, assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Se Salomão era mau, Roboão pior. Olha, verso 11, assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Roboão era uma praga. Está escrito aqui, meu irmão querido. Meu pai vos castigou com açoites. Verso 11. Porém eu vos castigarei com o quê? Escorpiões. Roboão, filho de Salomão, neto de Davi. Porque a praga, a potência maligna estava no sangue. Né? Verso 14, ele falou conforme o conselho dos jovens, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, quer dizer, ele não quis nem saber do povo, Tati. Ele era terrível. E ele introduziu quem em Israel? Os homossexuais. O avô adulterou uma vez, coitado. O pai, 1000 vezes, mas só mulher. Ele, porém, não se satisfez com as mulheres. Introduziu o quê? Os gays em Israel. É, pesado, viu? Pesado, queridos. Pastor, se eu falar isso daí de Salomão, eu fiquei triste agora. Oh, que pena. Você ficou triste? Mas o Salomão virou macumbeiro no final da vida. Posso te provar? Vou provar porque estão me assistindo e falando mal de mim. Pois então aprendam a Bíblia, em vez de ficar falando mal dos outros. 1 Reis, capítulo 11. Olha aqui, ó, vamos lá. Olha aqui, ó. E Salomão, não precisa mais, viu, irmão? Tá bom. E o rei Salomão, verso 11, 1 Reis 11, obrigado, irmão. 1. E o rei Salomão, muitas mulheres estranhas. Isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor, ele adulterava com amor, ele falava, ai Moabita, eu te amo. Esse Salomão que você idolatra, irmão, que os crentes idolatram. A este se uniu Salomão, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Se perverteu o coração, se desviou. Prova isso. Verso, olha aqui, ó, verso 4, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era mais perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi. Então ele era diferente de Davi. Davi ficou firme até o fim, Salomão não. Salomão não vai para o céu, se for, não é céu. Porque Salomão andou em seguimento a Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau. Verso 6. Ele fez o que era mau aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor. Aquele que perseverar será salvo. Quem não perseverar, tchau e bênção. Está aqui, ó.
como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém. E a Moloque passava as crianças pelo fogo. Diz que Salomão fazia macumba com criança. Passava as crianças pelo fogo. Está aqui, ó, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Verso 9, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto se desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Quantas vezes Deus te apareceu, irmão? Quantas vezes Deus te apareceu? Nenhuma. Para Salomão, 2. E o querido se desviou. E depois os crentes, que são cegos, não o irmão, porque o irmão é uma bênção. E aqui também não, só tem gente que olha. Mas aí fora, põe Salomão no céu. Porque não leem a Bíblia. E tomam a Davi como exemplo. Davi pecou, está tudo bem. Ele foi para o céu. Davi pagou um preço caro. A maldição jamais se apartou da sua casa. Amnon abusou da filha. E o Absalão matou Amnon. Foi terrível. Absalão abusou das mulheres de Davi na frente dele. Aberto ao público. E ele falava assim, é o meu pecado. Davi, eu mereço. Quieto, sofrendo. Nunca mais entrou em nenhuma mulher. Com 70 anos de idade, Davi estava doente, puseram uma mocinha de 18, pelada do lado dele. Desculpa, está na Bíblia. Não é pornografia, está na Bíblia. Ele não encostou a mão na moça, porque ele tinha o quê? Temor do Senhor, coisa que o filho dele não tinha, não teve. E muito menos o neto. O que é isso? Força da semente. Aí tudo isso foi passando, chegou até quem? Até Jesus, que venceu o pecado por completo e quebrou a maldição ali. Jesus quebrou a maldição. Mas nós temos inclinações. Somos crentes, mas temos inclinações. E que devem ser quebradas. É um jugo. Existem vários tipos de jugo. Existe o jugo de Satanás, que é quebrado no batismo. O indivíduo vai para o batismo e fica livre das maldições do Satanás. Tem o jugo dos homens, que Deus me liberta desse jugo. Agora existe o jugo da herança, da semente, que deve ser quebrada com o que eu vou falar agora. Está lá em Tiago, capítulo 5. Tiago 5. Eu vou abreviar hoje. Tinha mais coisa para falar, mas não vou falar. Tiago, capítulo 5. Como vencer isso? As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. O que é isso aqui? Avareza. Esse é um pecado. O camarada é crente, mas ele é avaro. O camarada às vezes é boa pessoa, não bate na mulher, dá o dízimo, mas é avarento. E eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram a vossa terra e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes e cevastes o vosso coração, como num dia de matança. Condenastes e matastes justo, ele não vos resistiu. O que é isso? Isso é um pecado que existe, chamado lepra da alma. Sabe qual é a lepra da alma? A avareza, o amor ao dinheiro. Geazi tinha esse problema. A lepra de Naamã se apegou a Geazi, o menino, o garoto de Eliseu. Porque quando Eliseu foi procurado por Naamã para curar da lepra, o que Eliseu falou? Vai no Rio Jordão, mergulha 7 vezes lá que você vai ficar limpo. Aí ele fez isso com dificuldade, mas fez. No começo ele resistiu, mas ele falou, não custa nada, e fez. Naamã, e ficou limpo. Ficou grato, ele falou assim, bom, vou dar riquezas para Eliseu. O que Eliseu falou? Não quero nada que é teu. Fica com o teu dinheiro, fica com o teu ouro, fica com a tua prata, fica com os teus tecidos, não quero saber de presente. Mas Geazi cresceu o olho. Geazi, olhou, foi atrás correndo de Naamã e mentiu. Falou, olha, o meu senhor pensou bem e quer uns presentinhos aí e tal. Aí Naamã falou, pega o que você quiser, dá para ele. Mentiu, pegou lá os negócios que ele queria. Capa, ouro, ele levou embora, escondeu. Aí Eliseu, que é de Deus, falou assim, escuta, Geazi,
Onde você estava agora há pouco? Ué, estava aí, por aí, nem aqui nem ali. Ó, daí, fazendo o quê? Não fazendo nada. Aí o profeta falou assim, por acaso não foi meu coração contigo, moleque? Não estava o meu coração contigo? Por que está mentindo para mim? Por que tomaste daquilo que nem eu quis tomar? Pois agora a praga de Naamã se pegará em ti. E Geazi ficou leproso. E a praga dele passou para a descendência dele. Como diz a Bíblia, o mal do homem passa para a descendência. Isso é figura. Camarada que é avarento passa para a descendência. Entendeu? Então, Tiago 5 está mostrando o camarada que é avarento. É um mal, é uma doença espiritual. O camarada está na igreja e tem esse problema. O negócio dele é dinheiro. Tem pastores que só querem dinheiro. Tem pastor que a ovelha está sofrendo, ele está com dinheiro. Da igreja. Pecado. Pecado. Olha outro pecado. Verso 7. Sede, pois, irmãos, o quê? Pacientes até a vinda do Senhor. A impaciência é terrível dentro da igreja. É um problema também. Da alma. Eis que o labrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba chuva, temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortaleceis os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então ele está focando em problemas da alma. Dinheiro, paciência. Verso 9, outro problema. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Outro pecado, queixa. Tudo bem, irmão? Mais ou menos. Tá mais ou menos, não está bem não. Sabe como é que é a igreja, né? Mas tudo igual, né, irmão? Isso aqui, pastor, nem te conta, não vou falar nada, né? Não é que eu queira falar, mas pá. Queixa para lá, queixa para cá. Como é que a senhora está? Daquele jeito, né, filho? Mais ou menos, nunca está bem. Queixa. Olha lá. Não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais o quê? Condenados, meu amigo. A queixa leva a condenação, é a murmuração. Pecado. Jesus fala lá em João capítulo 6, não murmureis entre vós. Murmuração, queixa. Eis que o juiz está à porta. Então, às vezes o camarada não adultera, às vezes o camarada não rouba, não briga, trata bem pai e mãe, mas se queixa de tudo. Está aqui, ó, pecado. Não se queixe para não ser condenada. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis. Outro problema da alma. Eu juro que eu vou ajudar o pastor. Pastor Lenilton, agora toda quinta-feira estou lá. Cadê? Está nada. Eu prometo que eu vou ler a Bíblia. Lê nada. Não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não. Para quê? Para que não caiais em condenação. Então, Tiago está resumindo aqui, doenças da alma. Queixa, murmuração, impaciência, avareza, problemas da alma, não são problemas que nós julguemos gravíssimos, são enfermidades herdadas. Aí ele fala o seguinte no verso 13, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Que doença é essa? Doença da alma, não é física só. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo com azeite. A unção com azeite quebra o jugo da hereditariedade. E ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Que doente? O doente da alma. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, porque o problema é espiritual, ser-lhe-ão perdoados. Entendeu? Forte, não? Essa doença aqui também pode ser física ou espiritual. Agora é o que diz em Isaías, capítulo 10, verso 27. Abra lá. A unção quebra o jugo. A unção, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção quebra o jugo. Quando oração não resolve, quando batismo não resolveu, quando o jejum não resolveu um problema na sua vida particular que você reconhece,
que você herdou, que você tem no teu caráter, que você tem na tua carne, aquela inflamação que você não consegue vencer, aquela inclinação que você não consegue resistir, parte para a unção. Confessa, unge, como está. Tem alguém entre vós enfermo, chama os presbíteros, confesse, orem sobre ele ungindo com azeite, e a oração da fé salvará o enfermo, perdoará os pecados e quebrará o jugo. Levíticos 8:12. Abra lá. 8:12. Não, mas para que isso, pastor? Para a santificação. Quando a pessoa não consegue vencer, tem pastor que fala assim, não tem mais jeito. Vai levando assim mesmo. Não, Senhor, você tem que vencer. A Bíblia fala, porfiai para entrar na porta estreita. Faça de tudo para a santidade, porque Deus quer um povo santo. Levíticos 8:12. Depois derramou do azeite da unção na cabeça de Arão e ungiu-o para o quê? Santificá-lo. A unção santifica o indivíduo. No Velho Testamento, santificava o sacerdote. Hoje, santifica o crente que tem lutas. É um procedimento que só se faz para cura física. Deve ser feita para cura espiritual. Pronto, falei. Claro. A unção santifica o indivíduo. Só se unge, está com pedra na vesícula, vamos ungir, passa lá. Não, pastor, eu estou com uma luta que eu não consigo vencer. Eu odeio aquela pessoa. E isso não é de hoje. Eu tenho isso comigo. Vamos ungir em nome de Jesus. Vamos quebrar essa maldição. Ninguém sabe disso. A unção quebra o jugo. Quando nada mais resolve, a unção quebra e santifica. Quantas vezes? Quantas for preciso. Para quebrar o jugo da herança maligna. Forte, não? Se Davi fosse um judo, talvez ele não caísse. Né? Mas naquela época não existia essa revelação. Né? Não existia nada, né? Uma vez o irmão até criticou, o pastor chamou na frente o pessoal e ungiu todos que foram lá pedir oração, né? E na minha igreja eles criticaram. Assim. Não, tem que haver um propósito da unção. Por exemplo, o batismo. Se a pessoa vai se batizar por se batizar, não deve se batizar. Tem que haver um propósito, tem que entender o que é batismo, entender que aquelas águas são poderosas para transformar a vida dele, para transformar de velha criatura em nova criatura, para lavar os pecados, purificação dos pecados, ressurreição para uma nova vida. Isso é batismo. Mesma coisa unção. Vamos ungir para quê? Porque todo mundo está ungindo, vai ser bom. Não. A unção tem que ser para a quebra do jugo. A pessoa entende isso e vai partir para isso. E vai partir para a mudança de vida. A unção marca um novo tempo na vida da pessoa. Para a vida espiritual. Pode. Mas é bom que traga no templo, que é melhor. Porque aqui no templo a unção é grande. Quando o Espírito não sai na nossa casa, não sai na rua, sai na igreja. Quando não sai em qualquer lugar da igreja, sai aqui, ó, no púlpito. Porque aqui é o maior poder que existe dentro do local santo, é o púlpito. Porque aqui sai a palavra e aqui sai a semente de Deus, o Espírito Santo. Maior poder. Uma vez foram expulsar um demônio, foi o pastor Marcos, aquele pai do Abner, junto, pegar um demônio lá que estava lá na Zona Sul. Desculpe. E pegaram o homem que estava endemoniado. 5 diáconos para segurar o homem, mais 2 pastores. O demônio, vocês não vão me tirar. Aí puseram no carro, né? Levaram para a igreja, o demônio, não saía com nada. Aí levaram ele até o púlpito, puseram a cabeça dele no púlpito. Não aguentava o poder. O poder de Deus sai, é liberado. E a pessoa, o demônio sai, tem que sair. Tem que sair em nome de Jesus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O que mais de dúvida? Pode falar. A vida é assim. Não dá para saber. Cada filho é um filho.
Eu tenho 4 filhos. Quem está comigo aqui? Cadê meus filhos? E todos foram ungidos. Cadê? A vida é assim. Alguns vêm, outros não vêm. Por isso que eu digo, o filho não sabe se vai salvar o pai, o pai não sabe se vai salvar o filho não tem nada a ver com o pai. É isso que está lá em Ezequiel. A salvação é individual, mas existe mas a inclinação passa. Então, puxa o pai na parte artística, puxa o pai na parte profissional, puxa o pai no caráter e tal, na parte espiritual também ele herda. Embora os filhos não estejam comigo, eles estão sendo abençoados. Há uma bênção prevalecendo. A bênção existe. Mas nem todos vão ser igual a você. Não dá para saber isso. Tem alguns que vão ser superiores. Não quer dizer nada. Essa é a multiplicação. A semente ela dá essa diversidade. Agora, como vencer inclinações más que nós temos? Unção. A unção quebra o jugo. Tem pessoas que não conseguem vencer. Pastor, eu tenho um mau pensamento que eu não venço. A unção vai quebrar. Pastor, eu sou queixoso, me queixo, sou pessimista. A unção vai quebrar. Tudo tem que querer. A pessoa tem que querer. A pessoa que não quer, não adianta. Nem nada, não adianta. Traz uma pessoa amarrada para a igreja, nem traga. Não adianta. É individual, mas um dia Deus vai tocá-la, lá na frente. Porque para Deus não há tempo. Nós somos imediatistas, Deus não. Deus espera a hora certa. Nós também, eu para me converter demorei 10 anos, 11 anos para me converter. Deus começou a falar comigo com 13, 14 anos e eu me converti com 25. Me desviei, fui para lá, fui para cá, sofri aflições, fiquei com o carro em 2 rodas, andei em becos perigosos, puxei revólver para bandido na época, era livre a porte de arma para oficial do exército, andava armado, irmãos. O bandido veio, na hora que ele foi puxar o revólver, puxei primeiro. Foi 1983. Que idade você tinha em 83? Você estava no espaço cósmico. Eu já estava por aí no mundão. Fala, irmã. Provérbios 22, 6. Abra lá, isso, olha lá. Provérbios 22, 6. Depois você lê. Ensina o menino ou a menina, a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Fala, se não me engano, né? Isso que é isso, né? É isso mesmo? Tá. Não, veja bem, a unção é figura, mas é verdade, a unção impregna o Espírito. A unção impregna o Espírito. Que você já tem o Espírito sobre você, em você, não há dúvida, quem é batizado no Espírito Santo. E no Velho Testamento, o sacerdote andava com a coroa da glória. Chamava-se, é uma coroa de ouro puro, escrito santidade ao Senhor. Está lá em Levíticos 32, por aí. Estava escrito aqui, assim, toda a turma de Arão usava aquilo lá. Hoje nós temos a coroa da glória, que é invisível. Então na hora que o diabo olha para você, ele olha e fala, está coroado. Está lá em 1 Pedro, capítulo 4, abra lá. Espírito Santo em forma de coroa de ouro. Então quando vocês vão na igreja católica, vocês veem lá um santinho com um arco aqui. Aquilo é a coroa da glória. Vocês têm isso e não sabem, porque é invisível. E o diabo quer que vocês pensem que não tem. Mas você tem. Entendeu? Então não é qualquer um que pode tocar em você. Acabou a brincadeira. Você agora é de Jesus. Ó, 1 Pedro 4. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Verso 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Porque sobre vós, sobre a cabeça, repousa o Espírito da glória de Deus. No Velho Testamento era coroa da glória, agora é Espírito da glória. É a mesma coisa. Só que hoje para o Novo Testamento. Nós somos os sacerdotes que no Velho Testamento representavam os sacerdotes de Deus lá. Hoje somos nós. Eu que li lá em 1 Pedro, Pedro teve a revelação, falou, vós sois o sacerdócio real, a nação santa. Entendeu? O novo sacerdote somos nós. Amém? Então você está na rua, na hora que vem um ladrão, você fala assim, eu sou de Jesus.
Se conscientiza da tua posição espiritual. Se você estiver em santidade, o inimigo não vai te tocar. Agora, se está no mundão aí, fala que é de Jesus, aí apanha. Que aconteceu isso. Mas o ladrão foi assaltar um crente, mas o crente estava sem Bíblia, estava meio desviado, daí o ladrão falou, é um assalto. Ele falou, eu sou crente. Daí o ladrão falou, cadê a Bíblia? Está em casa, então top. Puf, bateu nele. Mereceu. Ia ficar quieto. Né? Verdade. São fatos assim que acontecem. O cristão, ele não é deste mundo. Vocês não são deste mundo. A unção manifesta o poder do céu sobre você. Tudo que o diabo não quer é que você soubesse disso. Então você pode ungir, não tem problema. Então você está marcando espiritualmente, não há problema. Mas a unção mesmo é sobre pessoas, biblicamente, sobre pessoas. Fala, querida. Na parte assim, também acontece por nações, assim, essa genética, por nações, tipo, italiano. Eu creio que sim. Bom, aí as nações têm sua semente. Sua semente, a sua hereditariedade, suas características. Pode ver um italiano falando, ver um britânico falando, ver um japonês falando. É diferente. Agindo, é diferente. Os japoneses são tão culturalmente dóceis que mesmo o japonês criado fora do seu habitat japonês, ele é mais dócil. Você vê essa moça aqui, por exemplo, é dócil. Não, é que eu falei, há 3 tipos de jugo. O jugo da semente hereditária, o jugo de Satanás, aí entra isso que você falou, e o jugo do meio ambiente, dos homens. Uma pessoa criada na favela, que só cresce com droga todo dia, e maldições malignas ao seu redor, vocês querem o quê? Que a pessoa entre na sua casa e se porte como um santo? Não, porque ela foi criada naquele meio. Então o homem é produto de 3 elementos, da genética, do meio que ele vive e do momento, fora o ventre que eu falei. No momento, a pessoa pode mudar. Tem pessoas que são exímios lutadores, na hora de reagir, às vezes não ficam quietos. É o que diz o provérbio, né? Excelente coisa é ter a força de um gigante, mas é uma covardia usá-lo. Pode acontecer, entendeu? Pastor, você acredita assim, vamos supor, na maldição de nações, vamos supor. A gente vê países de primeiro mundo, né, que estão fechando cadeias, que não tem pessoas que roubam. E Bênçãos, são bênçãos. E você vê, vamos supor, o Brasil, nós vivemos nessa situação, mas ao mesmo tempo, a gente é uma nação abençoada. Nós temos 2 sementes no país. Nós temos 2 sementes aqui. Porque um dos países mais cristãos do mundo é o Brasil, por incrível que pareça. Onde Deus mais se manifesta. Mas nunca vi um lugar tão de macumbeiro como o nosso. Está cheio de macumba, malignidades. Está cheio de magia negra. Crianças que somem todo dia são crianças que são levadas para oferenda a Satanás. São levadas para o sacrifício. São milhares de pessoas que somem todo dia. Para onde vão essas pessoas? Tráfico de órgãos, tráfico de humanos, de mulheres principalmente, e sacrifício para Satanás. Quer dizer, um país como esse, o que você quer? Mas ninguém fala. Ninguém fala porque ninguém fala mesmo, ninguém sabe, porque a coisa é oculta. O diabo também é esperto. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. O bobo é o crente que fica se expondo. Nós somos bobos de nos expor. Os filhos das trevas trabalham quietinhos, fazendo mal. Nós devíamos orar mais e não falar nada. Nós devíamos ser mais unidos em silêncio. Mas o crente, glória a Deus, a paz do Senhor. O pessoal, não é assim. Né? A Bíblia fala, sede prudente como a serpente. Simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Jesus avisa. Não é para ser bobo, não. O cristão tem que ter inteligência espiritual. O que eu ensino aqui para vocês é isso. É estar na Bíblia sem a religiosidade, explicando as coisas. Explicando por que uma pessoa tem dificuldade para lutar, para vencer certas coisas na vida. Herdou aquilo, recebeu aquilo, foi herança de ventre, foi herança do pai, foi herança da mãe, não interessa. Deus pode quebrar
O que é o que quebra? O batismo é o Espírito Santo, é a unção e o reconhecimento do fato. Entendeu? Tem solução. Para tudo tem solução. Por que a gente prega isso? Para que a igreja cresça. Porque isso não é pregado nem na teologia. A teologia está preocupada com não sei o quê. Eu não sei o que se ensina na teologia, sinceridade. Que cada vez está pior a igreja do Senhor Jesus sobre a terra. Socialmente acaba sendo o resultado daquilo que nos alimentamos, né? Sim. A gente vê que toda semente, ela tem o poder de quebrar um ciclo. A mulher, ela tem o ciclo menstrual, quando ela é introduzida uma semente nela, quebra aquele ciclo, vai se formar agora uma vida através daquela semente. E aquela semente, ela vai tomar um poder de crescimento de acordo com aquilo que ela está se alimentando. Entendeu? Então, acho que trazendo para a nossa sociedade, meio ambiente, dentro dos 3 fatores que o senhor falou, eu acho que as sementes são individuais e ela tende a ser aquilo que se alimenta, desde pequena, desde o ventre. Isso. Entendeu? É isso aí. Ela pode transformar o mundo. Eu acredito que o Brasil ele chegou ao ponto que está hoje devido à nossa própria alimentação, seja social, Sim, as trevas. física, entendeu? Não, foi o problema foi o meio de comunicação. Se você fosse em 1980 no sertão da Paraíba, não tinha televisão. Era rara, a cidade tinha uma televisão no meio da praça, para todo mundo assistir junto. 9 horas ia todo mundo para casa dormir, as mulheres andavam com a saia lá embaixo. Porque não havia contaminação global da chamada Rede Globo. Mas na hora que o diabo pôs a televisão dentro da casa dos crentes, as mocinhas falaram, olha que mini saia legal, vamos usar isso também, não tem problema. E começou a mudar a forma de viver. Vai mudando. As palavras que não se usavam foram começando a usar. O triângulo amoroso que não existia nas pequenas cidades começou a existir. A cobiça, a concupiscência da carne. Eu sou do tempo também, não que seja velho, mas sou do tempo que era aquela coisa, havia só 4 denominações no Brasil fortes, né? Então, a pessoa que era assembleiana, ela podia estar onde for, ela era assembleiana. Ela sequer, ela visitava um presbiteriano ou um batista, entendeu? Não, por outro lado, hoje a quebra dessas cadeias é bom que se quebre. Eu sei, não, mas eu estou falando assim, essa miscigenação que nós vemos hoje, A mistura de sementes. a mistura de sementes, Isso. o que faz o quê? Você não tem mais essa pluralidade aí, faz com que a semente fique fraca. E se nivele por baixo. Porque você não está... Poxa, você acabou de falar uma coisa que é bíblico. Se você misturar semente, contamina. Isso. Você pega um cachorro de raça, mistura com outra semente, acabou. Vira vira-lata, acabou. Fantástico. Não é verdade, o Maurício tem toda a razão. Então o cristão hoje o cristão ele vive várias palavras dentro da igreja. Então ele vai sair daqui, vai outra. Aí alguém que está ouvindo eu pregar vai falar assim, não é bem assim, não é bem assim, está errado, pronto. É uma palavra que vai contrária ao que eu preguei. Aí já contamina o indivíduo. Como a semente maligna contaminou Eva, hoje a igreja é contaminada pela própria serpente. 2 Coríntios capítulo 11, olha lá, a mesma coisa que aconteceu lá, está acontecendo aqui hoje. Você vai ali numa igreja e fala, dá uma oferta aqui que você quebra essa maldição. Então, não, mas não é bíblico a oferta quebrar a maldição. O que quebra a maldição, eu acabei de ler. 2 Coríntios 11, aqui, verso 2. 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. A virgem pura é santa, é a igreja. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, então sempre a serpente, sempre o mesmo bicho, olha aí, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A mesma coisa hoje acontece com isso que você acabou de falar. A pluralização, a multiplicação da unidade não tem nivelado as igrejas por cima, tem nivelado por baixo. Então você vê que você convive numa situação que parece o mundo. Não há mais diferença. Isso é verdade. Mas o senhor é religioso, você está sendo religioso. Eu vim do mundão. Eu era promíscuo que você não imagina. E santifiquei minha vida. Fiquei 15 anos sem televisão.
Comprei televisão por causa da Renascer em Cristo. Comecei a ir na Renascer, porque o Estevão emagreceu comigo, aí me chamaram de xarope porque eu não tinha televisão. Aí eu fiquei ofendido, comprei a televisão, acabou minha santidade. Mal dos crentes. Então eu abro o jogo, eu não devo nada para ninguém. Fala a verdade. Não quer dizer que agora não assista, mas nós temos que filtrar. Observar tudo, retém o que é bom. Fugir da aparência do mal. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Abstende-vos ou fugir da aparência do mal. Toma cuidado. Entendeu? Então, eu posso assistir televisão? Pode, não há problema. Eu sou viciado em saber quem morreu. Então eu gosto de ver, porque daí a gente vê, quem morreu hoje? Ah, morreu fulano e tal. Do quê? Toda vez que a pessoa vai no consultório, puxa, pastor, o doutor, morreu meu primo. Do quê? Como que ele morreu? Poxa, 60 e pouco, novo. 70, novo. Eu falo novo, né? Antes que eu achava velho, mas agora acho novo. Porque a Bíblia fala em Eclesiastes 7 que mais há sabedoria no luto do que no banquete. Porque ali todo homem aplica o seu coração ao que é realmente realidade. Né, dona Zeni? Dona Zeni, às vezes, estou jantando, dona Zeni, vamos ver o que aconteceu. Quem morreu hoje? A gente liga no jornal lá, fica olhando. Dona Zeni é minha diaconisa do meu lar. Está aqui, meu braço direito em casa. Quem ora por mim às 3 horas da manhã. Dona Zeni. O senhor comprou a funerária? Não. Mas teve uma época que eu era fornecedor, né? Antes de me converter, eu era fornecedor, né? Que o médico não deixa de ser fornecedor, né? Brincadeira, né? Amém, queridos? Amém. Vocês não gostaram do assunto hoje. Então, semana que vem eu vou trazer um assunto melhor. Aqueles caras que querem agradar, né? Querem agradar os coaches, né? Querem agradar vocês. Vou orar. O que é de Deus pregar? Para ver se vocês ficam felizes. Eu estou aqui para trazer conhecimento espiritual. Vocês aprenderam hoje que tem como quebrar maldição. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar em nome de Jesus. Glória a Deus.